bom dia! Sejam bem-vindas à nossa última aula, nosso último módulo de aula com a Nayana Cagiano. Ela que desde o dia 2 de abril fez 5 módulos de treinamento de produtos de pele, que revolucionou, ampliou nossa visão, trouxe mais informação, segurança, e isso já fez com que todas nós tivéssemos resultados durante essa semana. Então, em nome de todas, Nayana, mais uma vez eu agradeço. E para quem não conhece ela é diretora de vendas, ela é de Botucatu, ela é formada em física médica e com várias especializações, cosmetologia, em diversas outras áreas também. Então, ela tem um conhecimento excelente, é técnica, e nós conhecemos diversas pessoas técnicas também. Porém, o conhecimento que ela tem, a maneira como ela fala, o tom da voz, como ela desenha, o fato de ela conhecer profundamente nossos produtos torna ela totalmente diferencial e fez com que esse conhecimento penetrasse na nossa mente, no nosso coração e fizesse toda a diferença. Então, mais uma vez, Nayana, muito, 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 muito obrigada. E é com você a palavra. Bom, gente, queria agradecer vocês, o compromisso de todas, né? Já tô até com saudade que hoje é o último dia, né? Porque foi tão gostoso esses 5 dias aqui seguidão, assim, a gente sempre falando de um conteúdo específico, alguma coisa gostosa, né? É uma coisa que eu faço assim com muito amor. Hoje a gente vai falar de todas as partes de conteúdo, a parte mais light, né? A parte mais interessante de tudo que eu vou falar hoje, que vocês vão ficar de queixo caído, é a parte da celulite. Né, vocês vão ficar assim com uma raivinha dos homens, porque acho que todo mundo já percebeu que o homem tem a celulite diferente de nós. E eu vou explicar no desenho bonitinho o porquê, tá? Então eu vou explicar rapidinho, né, o lábios de seda, que todo mundo sabe. Eu não vou falar muito de princípio ativo, porque assim, eles não são dermocosméticos, né? São tudo cosmético, tá bom? Então, assim, os lábios, né? Nós temos uma região que não produz glândulas sebáceas nos lábios, tá? E ela resseca muito e fica com aquelas pelezinhas. Então, para poder hidratar certinho, nós temos o esfoliante, que nós usamos 2 vezes por semana, e nós entramos com aquele bálsamo super hidratante. Qual que é a diferença de um bálsamo para uma manteiga de cacau, tá? A manteiga de cacau, gente, ela faz só aquele filme, tá? Aquela película. Então, ela não deixa a água, né, da derme da boca evaporar, ok? Mas o bálsamo, ele consegue repor também a hidratação. Ele consegue mexer com as aquaporinas, que conseguem estimular, atrair as moléculas de água e estimular a hidratação na derme. Então, por isso que a gente fica com a boca bem gostosa e pode passar quantas vezes quiser. Então, esse é o princípio do nosso lábios de seda. O lábios de seda, ele é um produto que nós temos que, assim, é muito, muito mais fácil vender ele demonstrando, né? Então, assim, quando a gente, ou fazendo um videozinho mostrando, né? Tanto que hoje eu nem fiz, não sei se vai dar para ver, porque eu tô sem make, sem nada, que hoje eu quero fazer uns vídeos mostrando algumas coisas, né, para as minhas clientes. Então, assim, o lábios de seda é uma coisa que a gente tem que mostrar. Se a gente mostra só aquela bisnaguinha, a pessoa olha, ela fica meio assim, tá bom? O mãos de seda, eu já falo que ele já é uma coisa meio mágica, tá? Então, no mãos de seda, a gente tem esses 3 kitzinhos maravilhosos, certo? Para quem não conhece, para quem nunca leu o livro da Mary Kay Ash, esse primeiro aqui, ele tem 2 versões, né? Ele tem a versão que vem no kit mãos de seda, que ele vem com a essência de cítrico e chá branco. E ele tem a versão que a gente compra em cuidados personalizados, que é aquele extra emoliente noturno, tá? Que ele vem rosinha, com um leve cheirinho de pêssego. Ele é um creme super denso, gente. Ele é o creme que a senhora Mary Kay Ash começou tudo, né? Então ele tem, ó, ele é uma pasta, tá vendo? Super concentrada. O que que essa pasta faz na nossa pele? Ela faz aquela super película, né, que a gente tanto fala, para prevenir a desidratação. Então, quando a gente passa isso de noite, ela é muito nutritiva.
Então, a gente pode passar nas mãos, cotovelos, joelhos e pés, né? Que normalmente todo mundo já sabe. A gente pode potencializar alguns tratamentos. Então, assim, de noite, eu já fiz a minha rotina de beleza, certo? Eu deixo ele sempre na minha cabeceira. Onde mais que eu vou passar? Estou passando na minha mão, eu pego o meu dedinho e já passo nos meus lábios. Já passo um pouquinho nessa região, porque são regiões que precisam sempre de hidratação extra, tá? Então, essas linhas finas, elas recuperam muito com essa hidratação extra desse creme extra emoliente. Tem gente que tem o cabelo até seco, que dá até uma maleada no cabelinho assim, para dar aquela nutrida, tá bom? Então, ele é um creme que a base dele é de petrolato, tá? Que ele é um óleo mineral. Então, ele dá essa super hidratação. A vantagem dele ser um óleo mineral é que ele tem uma molécula grande, então ela consegue ficar bastante tempo nessa superfície, fazendo esse selamento e mantendo essa água dentro da derme para ela não desidratar. Então, o que ele vai fazer quando eu já passo o meu tratamento nos olhos? Ele vai fazer com que ele permaneça ali a noite toda. Então, a gente acorda, o tratamento ele não saiu da pele, não evaporou, nem nada, entendeu? Então, é perfeito. Aí a gente acorda de dia, lógico que essas regiões eu não vou esfoliar, né? Eu vou deixar certinho, vou só lavar e vou passar os meus cremes normais. Mas a minha mão, agora, gente, a maioria das pessoas, não são todas que sabem fazer, tirar cutícula em casa, né? Então, assim, ela tendo uma rotina bonitinha de mãos de seda em casa, com os pés, ela vai conseguir controlar um pouquinho aquelas cutículas ressecadas, aquele pé vai ficar mais ajeitadinho, né? Porque ninguém tá conseguindo ou receber manicure em casa ou poder ir no salão fazer os pés e as mãos, né? Então é uma super dica, tá? Por que esfoliar, né? Eu vou desenhar para vocês já já, mas quando a gente esfolia, a gente faz o quê? Que vocês aprenderam com os peelings. A gente diminui aquela barreira epidérmica, certo? Então, a hora que eu faço essa esfoliação e eu entro com o meu hidratante, que é o meu outro passo, eu melhoro muito a permeabilidade. Então, as minhas cutículas, o meu pé, meu joelho, o meu cotovelo, ele tem uma barreira epidérmica muito grande. Para quê? Porque é uma região que desidrata muito por atrito, então ele fica muito grosso, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês já, para eu poder mostrar essas regiões. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Deixa eu tirar minha telinha daqui. Então, vamos fazer de azulzinho. Então, as regiões muito secas, eu tenho, para prevenir a desidratação, meu desenho super retinho, né, gente? Meu filho deve desenhar melhor que eu. Então, pensa que aqui é minha epiderme, tá? Cheio de queratina, células mortas, aqui cheio de célula morta. Aqui, e aí, aqui eu tenho a minha derme, certo? Onde tem as minhas fibrinhas, ok? Então, eu quero que o meu hidratante, ele chegue, vamos pôr um hidratante rosa. Eu tô passando o hidratante aqui na minha pele. Vocês estão enxergando? Tá? E eu tô passando o hidratante aqui e eu quero que ele chegue. Só que a minha barreira de célula morta tá muito grande. Então, o que eu faço quando eu coloco o meu esfoliante do Mãos de Seda? Eu venho, antes de passar a hidratação, eu passei o extra emoliente, né? Então, eu já amoleci tudo isso, tá? Porque ele tem esse petrolato, ele já dá essa mega hidratação e ele amolece essa minha queratina. Então, a hora que eu venho com o meu esfoliante, eu vou pegar uma borrachinha aqui. Eu venho com o meu esfoliante, eu dou uma afinada nesse excesso de célula morta. Então, eu diminuo um pouco essa espessura, a pele fica menos grossa, a gente sente isso na hora, não sente? E aí, a hora que eu venho com o meu hidratante,
a fase de permear dele fica melhor, então ele consegue hidratar um pouquinho mais. Lembrando que essa hidratação que eu tenho, ela é epidérmica, tá bom? Então, a hora que eu venho com o meu hidratantezinho, ele consegue vir aqui e hidratar bastante essa região, Certo. tá bom? Dá uma olhada. Então, esse é o jeito que funciona o meu mãos de seda. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos tratamentos corporais, que acho que é o foco, é o que todo mundo quer saber. E o mesmo tratamento de mãos, ele funciona para o satin body também, tá, gente? A gente tem a gente esfolia o corpo para quê? Para poder ter uma hidratação melhor. É sempre bom a gente tirar esse excesso de célula morta 2 vezes por semana para eu ter uma hidratação melhor, independente de qualquer coisa. Vocês já aprenderam essa base de que a gente tem que tirar essa camadinha. Agora eu vou mostrar para vocês, tentar fazer um desenho um pouquinho melhor da epiderme. Eu vou fazer 2 desenhos aqui. Pera lá. Deixa eu tentar desenhar aqui as fibras de colágeno e elastina primeiro. Vou desenhar de amarelinho a gordurinha, tá? Quando a gente fala em creme de celulite, tem muita gente que acha que o nosso gel de celulite age na gordura, não age? Pelo que vocês estudaram até agora, vocês acham que o nosso creme, que é um dermocosmético, ele consegue chegar aqui na minha hipoderme? Não. Não, né? Então, eu vou explicar por que que ele melhora a aparência. A minha celulite, ela tem relação com essas gordurinhas, tá? Mas a relação dela tá muito além, não é só dela. Porque aqui onde eu tenho gordura, eu também tenho outras coisinhas. Muita calma nessa hora, tá, gente? Aqui é a minha epiderme, certo? Eu tô fazendo uma pele saudável, lisinha, tá? Então, vamos supor que essa pele ela é saudável. Como que aparece a minha celulite, tá? Então, aqui eu tenho a minha epiderme, ok? Aqui eu tenho toda a minha derme e aqui eu tenho as minhas células de gordura. E aqui pensa que essas fibras, elas também vêm desde aqui de baixo, tá bom, gente? Então, quando eu começo a engordar muito, essas células, elas começam a inchar, vocês concordam? E aqui, o que que começa a acontecer? Eu começo a ter um repuxamento dessas fibras, porque elas dão sustentação, não dão? Então, o que que elas começam a fazer? Começa a fazer isso daqui na minha epiderme, ó. Vocês conseguem perceber isso? Então, quando eu começo a inchar aqui, aumentar, porque quando eu engordo, eu não aumento a quantidade de célula, eu aumento o tamanho da minha célula. E o meu espaço é o mesmo, certo? Então, aquela pele que era lisinha, o que que ela começa a fazer? Se aqui é a minha fibra, ela tem o mesmo tamanho, repuxa e acaba aparecendo um vão, vocês concordam? A minha pele, ela fica ondulada, tá? Essa é a minha celulite, meu aspecto casca de laranja. O que que acontece quando eu acabo tendo outros graus de celulite, que acaba sendo aquele buraco mais profundo? É isso daqui, ó, quando o repuxamento tá tão grande que eu faço um buraco, que daí não é nem creme que vai resolver, né? Se a pessoa não melhorar outros aspectos, ela precisa cortar essa fibra, que daí é com laser, vem e corta, para essa fibra se soltar e a pele nivelar, tá bom?
e aí some aquele buraco negro que a gente chama, tá? Como que o meu creme vai agir para diminuir esse aspecto? Ele vai agir na minha microcirculação, porque se ele melhorar essa circulação, ele vai diminuir a quantidade de água, porque aqui tem água, eu aumentei o tamanho da minha célula de gordura. Só que o meu creme, ele não chega aqui, certo? Mas ele chega aqui. Então, se eu diminuir a quantidade de água aqui, eu já melhoro. Então, eu vou estimular a minha circulação. O que que eu posso estimular também para melhorar essa pele? As minhas fibras de colágeno e elastina. Então, a Mary Kay, muito sábia, né? No creminho de celulite dela, ela colocou o quê? Ela colocou o ácido glicólico. O que que a gente já aprendeu no ácido glicólico? Que ele mexe nessa renovação. Então, ele tá lá tenso, velhinho, né? Enrijecido, ela vem aqui e mexe com toda a renovação dele, fazendo com que ele fique mais maleável, com que ele se conserte, com que ele forme novas fibras de colágeno e elastina, acompanhe a minha pele e aí ela vai ficar mais lisinha e mais bonitinha, ok? Ai, que maravilha. Eu mexi na minha gordura? Não. Não, tá? Mas eu consigo melhorar esteticamente o aspecto da minha celulite. Por quê? Tem 3 fatores que interferem na minha celulite. Uma é as minhas fibras, que eu tô mostrando aqui para vocês, de colágeno e elastina, tá? Outro é o inchaço, é essa água que eu fico na minha derme, devido ao acúmulo entre elas da célula de gordura. E o outro é a célula de gordura. Em termos de dermocosmético, tá? Não tem como eu agir na minha célula de gordura. Para isso ficam os tratamentos em clínicas de estética com os aparelhos. E mesmo com os aparelhos, a gente sabe que ainda não é milagroso, né? Tem as eletroterapias, tem laser, tem criolipólise, tem radiolipólise, tem um monte de coisa hoje no mercado e a gente sabe que mesmo assim, né, os resultados não são milagrosos, ok? Por quê? Porque eles vão tentar chegar aqui, né? Cada um com o seu mecanismo diferente. Então, o creme, o que que ele faz? A base dos cremes, eles fazem com que melhore a circulação, melhore a oxidação para a aparência da pele ficar mais bonita e ele funciona nessas fibras de colágeno, porque eu melhorando a função dela, tá? Eu também melhoro o aspecto, eu faço com que a minha fibra fique mais bonitinha e a minha pele fique mais lisinha. Como a gente sabe que esse processo não é rápido, normalmente esses gels de celulite, enquanto a minha pele tá com os buraquinhos aqui ainda, o que que normalmente esses gels eles têm? Eles têm princípios que vão disfarçar esses buraquinhos, tá? Eles vão vir aqui e vão colocar partículas para poder dar uma nivelada e fazer com que a gente sinta a pele em uma semana mais lisinha, com que aquele aspecto casca de laranja já melhore. Mas lógico que eu tenho que ajudar nessa permeabilidade, né? Eu tenho que fazer uma esfoliação pelo menos 2 vezes na semana. E do mesmo jeito que os sabonetes de corpo não são tão adequados, porque a gente já aprendeu de pH, o melhor sabonete para eu ajudar nessa permeabilidade é o meu sabonete Satin Body, né? Então, assim, se eu estou usando o meu gelzinho de celulite para poder potencializar o uso dele, o que que eu faço? 2 vezes na semana eu faço uma esfoliação no meu corpo, lavo o meu corpo com o gelzinho Satin Body todos os dias, tá, gente? E uso sempre o hidratante. Eu posso intercalar o gel de celulite sempre de noite e de manhã usar o meu gel firmador. Por quê? O meu gel firmador ele vai ter um poder de hidratação nessa região mais profundo, tá? Ambos vão agir
nesse tratamento para as fibras de colágeno e elastina, tá? Só que o gel firmador, ele vai agir com ácido glicólico dessa maneira de restaurar, para poder fazer o quê? Para poder fazer essa renovação mais profunda, tá? E ele vai vir também fazendo essa película para Você poder... falou assim, o firmador ou de celulite vai fazer Estou isso? falando do de celulite. Ah, tá, Ele é entendi. mais O forte firmador. nessa restauração, tá? Para fazer essa película. O firmador, ele vai ter um poder de hidratação para manter a água, as estruturas da derme mais firmes, mais sustentáveis. Então, a pessoa que tem a pele flácida por desidratação, o firmador também ajuda muito. Porque a flacidez de pele de uma pele desidratada também gera muita casca de laranja, entendeu? Aquele aspecto casca de laranja. Então, o melhor tratamento para a gente ter para o nosso corpo em termos de celulite, de flacidez, é de manhã usar o firmador e de noite o gel de celulite. Você fica com um tratamento ótimo para o corpo, né? E aí ele acaba durando. A pessoa fala assim, ai, nossa, mas eu vou investir em 2, mas ele vai durar o dobro do tempo, né? Como se ela estivesse comprando 2 de uma vez, tá? Então, eu sempre dou um descontinho quando ela leva 2, como se ela estivesse levando 2 de uma vez só, tá? Então, esse daqui é as nossas fibras de colágeno e elastina. Nayana, por que você estava falando que homem é diferente? Vamos lá, por que eles são abençoados com as celulites, né, gente? Por que o homem tem que ser muito gordinho para ter celulite? Vamos entender aqui por que eles têm que ter muita gordurinha para ter celulite, tá? Eu falo que quando eu aprendi isso, eu falei, não é possível, né? E todos os hormônios femininos fazem o quê? Acumulam mais líquidos, tá? Nessas regiões. E esses líquidos não são os líquidos de hidratação, tá? São líquidos que promovem inchaço entre essas células, que é a progesterona e o estrogênio, tá? Contrário da testosterona. Então, já tem esse porém, tá? Inchaço, gente, é diferente de hidratação, tá bom? A gente acha que porque a gente está inchada, a gente não precisa se hidratar, são coisas bem diferentes. Como são a disposição das fibras de colágeno e elastina dos homens? Aí o homem engordou. Vocês concordam que para fazer uma ondulação nisso daqui ele tem que engordar muito? Então, aqui está a disposição das fibras de colágeno e elastina dele. Então, aqui ele engordou, as células dele estão bem cheinhas. É muito difícil fazer o repuxamento, porque elas não são retas. Então, elas não fazem aquela casquinha de laranja, aquele aspecto casca de laranja. Então, em resumo, é isso que acaba acontecendo. É por isso que eles não têm tanta celulite igual nós temos. Então, o processo de celulite é muito simples no nosso organismo. Por isso que a gente fala assim que toda mulher tem celulite, né? Só que, lógico, nós temos graus diferentes de celulite. Então, o primeiro grau é aquele que a gente tem só por retenção hídrica, tá? Então, assim, toda mulher que acaba tomando uma pílula, alguma coisa, ou tá com alguma disfunçãozinha hormonal, aumenta o aspecto casca de laranja, tá? Porque aumenta o espaço entre as células de gordura e dá aquele repuxamento. Esse é a celulite que aparece. A flacidez de pele, né? Também vai aparecer celulite. Flacidez muscular, também aparece celulite, tá bom? E aí tem também o tamanho dessas células de gordura que repuxam. E aí a gente tem os buracos negros, que são aquelas celulites mais duras que ficam até doloridas, tá? E daí a gente tem graus diferentes de celulite que acabam perdendo até a temperatura, né? Perde a temperatura por quê? Porque deixa até de ter a circulação nessa região, fica tão pressionada, né? As células, aqui é cheio de vasinhos de circulação, né? Tá tão pressionada pela parte de baixo
né? A parte de baixo cresceu tanto e está pressionando tanto a derme, aqui na derme não tem os vasinhos, a gordura está pressionando tanto a derme que não circula direito. Então a derme fica comprometida, tá bom? Então é assim que acaba fazendo todo esse processo. Então essa aula hoje é uma aula bem tranquilinha, para vocês entenderem por que a gente tem celulite. Olha, eu acho que muito obrigada, nossa Nayana. Eu acredito que nunca mais seremos as mesmas. Depois disso, eu só fico imaginando, né, o quanto nesse momento essa parte amarela está pressionando o restante, né, do corpo, né? Pelo menos o meu. Então, a célula de gordura, ela não tem a parte nervosa, fica tudo, a nossa sensibilidade fica tudo aqui na derme, né? Só que às vezes a nossa célula de gordura pressiona demais essa derme, né? Então, por isso que fica bem onduladinha, né? Tanto que tem eletroterapias em que a gente coloca agulha nessa região para mexer no metabolismo e a agulha não dói, né? A agulha fica inteirinha aqui e não dói. Agora, se a agulha ficar aqui, queima. Uma coisa, falando só sobre esse processo. Quando você engorda, as células continuam as mesmas, elas não se multiplicam, elas aumentam de tamanho, por isso que nós engordamos. A única forma de você tirar essas gorduras, porque não tem como tirar ela, é só se fizer uma lipoaspiração, é a única coisa que tira. Do contrário, quando a gente faz regime, melhor, elas diminuem, elas ficam todas pequenininhas, por isso nós emagrecemos e fica saudável, é isso? Isso, por isso não tem que nenhum outro processo que possa eliminar a gordura. Tem alguns procedimentos estéticos hoje em dia que faz com que a célula entre em lipólise também, com que ela entre em morte celular, né? Que é a criolipólise. A criolipólise, isso. Mas assim, não são todas as células nem nada, tá? Mas em suma é mais a lipoaspiração, que remove mesmo a célula de gordura. Até uma certa idade, por que eles falam que até 15, 16 anos em que a gente tem um crescimento diferente, nós não devemos engordar muito, porque até essa certa idade é a idade em que a gente produz sim o aumento de células, tá? Isso com uma pessoa saudável. Pessoas que tomam algumas medicações, fazem uso de alguns tratamentos, elas têm diferenças de números de célula, tá? A gente está falando aqui de uma pessoa saudável. Então, assim, até uma certa idade a gente pode produzir o aumento da célula de gordura. Então, assim, por isso que a gente fala que o nosso corpo sempre tende a voltar pro nosso peso mais cheinho, né? Porque, assim, a gente tem aquele número de célula, né? E a célula, ela tende a fazer o quê? Reserva. Então, a gente tem você tem 100 células de gordura. O que ela faz? Ela diminui de tamanho e ela aumenta de tamanho. E ela tem uma maleabilidade de ficar de um tamanho enorme. Ela não consegue entender que nós estamos no século 21 e que a gente tem geladeira em casa, que a gente tem despensa, né? Então tem tudo isso. Ela acha que a gente vive na idade da pedra ainda. E o que ela fala para o nosso cérebro a hora que ela começa a diminuir de tamanho? Ela começa a deixar a gente nervosa. Viu? Tá sem reserva. Fica aí com vontade de comer, entendeu? No frio a gente sente mais vontade de comer porque ela sente que a gente está sem reserva. Então, tudo isso mexe no metabolismo. Por isso que a gente tem que se habituar a certas coisas, criar novos hábitos, e a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas essa da fibra, o dia que eu tive aula da fibra, assim, que a moça falou, eu lembro da professora até hoje, eu lembro da aula dela dando, assim, ela mostrando a fibra, né, de uma mulher, do repuxamento, ela não desenhava, né, igual ela mostrava videozinho, né, e eu falava assim, não acredito nisso. Não acredito que fizeram isso com o nosso bumbum. Que Deus fez isso com a gente. Amor, eu vou passar agora aqui as perguntas. Mas a celulite não é só em quem engorda. Então, como que uma pessoa que é magra, por que uma pessoa que é magra tem celulite?
Foi Já o que que eu falei, tem o aspecto da flacidez muscular, tem o aspecto de água, não tem a ver só com a célula de gordura, porque senão os nossos gels de celulite não conseguiriam interferir, entendeu? A gordura, ela é só um dos fatores que interferem na celulite, tá? É só um dos fatores. usar o gel de celulite antes da atividade física potencializa os benefícios? Na verdade, assim, você tem que tomar cuidado que tudo que você estimula a circulação, você vai estimular a permeabilidade do produto. Isso é ok. Só que ele não vai chegar a ativar a célula de gordura. Então, assim, você vai tomar banho depois, você vai acabar removendo ele. Então, o tempo em que ele vai ficar na tua pele é muito pouco. Então, assim, você tem que lembrar que ele não é lipolítico, ele não é aqueles cremes para agir na célula de gordura. Então, é desnecessário fazer isso. Creme firmador consegue dar resultado em barriga flácida de gravidez? Aí, a barriga flácida de gravidez, a gente tem vários níveis de flacidez, entendeu? O creme firmador, ele vai sim conseguir melhorar o quê? A parte da hidratação da derme, que a barriga flácida de gravidez, ela tem essa desidratação da derme, só que tem que ver se essa barriga flácida de gravidez, ela tem estria, que a estria é um processo de rompimento das fibras de colágeno e elastina, né? Então forma uma cicatriz. Então, onde tem essa cicatriz, eu não tenho mais fibroblasto nenhum. Se eu não tenho mais nenhum fibroblasto, eu não tenho mais estímulo de colágeno e elastina, eu não tenho mais metabolismo celular ali, né? Então, ali eu tenho uma região prejudicada. Então, tudo isso interfere, é aquela coisa, não tem uma resposta quadrada, tudo depende do jeitinho. O jeito o creme nesse sentido, ele é mais preventivo, entendeu? Ele melhora, ele vai sempre melhorar, mas a melhora nem sempre é a melhora que a cliente quer. Entendi. Onde entra a cafeína que falamos que tem no produto, nesse caso aí? Na melhora da circulação. Lembra que eu falei que no creme de celulite tem o princípio ativo que melhora a circulação, que é um dos princípios que melhora um aspecto da celulite, é a cafeína. É a cafeína que vai melhorar a circulação. Posso usar o... Tem gente que faz até, sabe, borra de café, quando a gente tá coando o café, sobra aquela borra de café, né? Tem gente que faz máscara com aquela borra de café na pele e tudo mais para ter essa melhora da circulação. Eu não tenho paciência. Boa dica, né? Faz. Bom, usar o firmador com massageador pela manhã é a mesma coisa. Bom, né? Sempre vai ajudar, né? Sempre o massageador vai ajudar na permeabilidade, igual o massageador para a região do rosto, né? Igual vocês aprenderam. É um dos fatores que melhoram a permeabilidade cutânea. Isso se aplica ao nosso corpo também. A partir de quantos anos posso utilizar o gel de celulite? Tenho clientes com 15 anos que estão com celulite. Pode usar já, não tem problema nenhum. A pessoa que tem hipotireoidismo tem a pele mais ressecada e a hidratação deve ser mais constante. E mesmo assim fica um pouco ressecada. O que fazer? Eu colocaria aí é igual, é uma coisa que eu tenho também. É uma coisa do metabolismo, tá? É uma coisa que acontece, a desidratação dela acontece muito de dentro para fora. Então, assim, ela precisa dessa hidratação externa, né? Só que se ela não tiver controlado os remédios e os níveis de TSH e T4 dela, não vai conseguir controlar os níveis de hidratação da derme, de metabolismo celular. Igual assim, a unha, por mais que você passe 1000 hidratantes na unha, se o seu TSH está descompensado, a unha vira um farelo, entendeu? Então, assim, você pode usar o melhor medicamento para a unha. Se não está compensado, você precisa ter sempre um cuidado a mais. Então, assim, eu falo que, assim, as minhas melhores clientes de mãos de seda são as de hipotireoidismo. Muito bem. É verdade que o anticoncepcional acelera o processo de formação da celulite? Não é que ele acelera, é aquele processo que eu mostrei aqui para vocês. A gente tem 2 processos
que interferem na celulite que o anticoncepcional acentua. A progesterona e o estrogênio faz com que a gente tenha mais líquidos, não é hidratação, é líquidos entre as células de gordura. E esses líquidos aumentam esse espaço, repuxando as fibras de colágeno e elastina, né? Então, eu aumento essa retenção hídrica e isso faz com que eu tenha mais aspecto de celulite, tá? Isso é fato. Ok. Falando sobre estria, tem um protocolo que une alguns produtos da Mary Kay, que falam que melhora a estria. Funciona mesmo? Eu não acredito. Tem gente que fala que já fez, que funciona. Eu, Nayana, não acredito. Com extra-emoliente inflamador. Eu não acredito. Tanto que não é a Mary Kay que fala. São pessoas Sim. que fizeram isso e algumas vezes. Ok. Mas o peeling, ele não ativa a circulação? É que a estria branca ela já está morta. É que assim, o tratamento que eu fazia na minha clínica era tratamento com agulha, em que a gente chegava nessa camada aqui, tá? O peeling, o microdermabrasão, a gente chega só nessa. O que a gente fazia? A gente emitia uma corrente de inflamação nessa camada. Para quê? Quando você tem uma inflamação, você estimula o metabolismo celular para ele tentar recuperar a pele, certo? Então, assim, tudo que eu inflamo, eu vou estimular alguma coisa para poder corrigir essa pele. Então, qual que é o tratamento básico para uma estria e que nem sempre funciona? Varia muito de organismo para organismo. Então, assim, eu tô com uma estria, eu vou lá, estimulo essa inflamação para eu poder regredir da estria branca para uma estria vermelha, porque a estria vermelha ela ainda tem o processo inflamatório. Então, eu tô com uma estria branca, eu vou e regrido ela para ela ter o processo inflamatório, ou seja, para eu ter o metabolismo celular nela. A hora que eu tenho esse metabolismo celular, eu coloco ácido nela para poder regenerar essas fibras de colágeno e elastina. E eu não coloco ácidos que eu encontro em cosmético. Eu coloco ácidos manipulados e não são qualquer pessoas que podem manipular esses ácidos. São ácidos fortes, né? E normalmente as pessoas têm que usar esses ácidos em cabine, são ácidos controlados. Então, assim, tem gente que fala que usou e tudo mais. O sérum corretor de tom pode até melhorar o tom da estria, mas melhorar aquele aspecto de flacidez da estria e corrigir a fibra de colágeno e elastina, eu preciso ver para crer nesse ponto, entendeu? Porque fisiologicamente eu não acredito. Mas tem gente que já usou, que já falou, que vende. Eu não vendo para as minhas clientes esse tratamento porque eu não acredito. Né? Tem gente que acredita, tem gente que vende, ok. Né? Eu já não acredito, porque eu já trabalhei com isso e mesmo fazendo esses tratamentos mais invasivos, muitas vezes não tinha resultado. O laser que trabalha nessa fibra super profunda, hoje em dia ele é um dos que melhor tem resultado. Agora, você fazer um tratamento que fica epidérmico e o outro que vai tratar, né? A gente sabe que o cosmético, ele tem essa demora para entrar. Se para uma ruguinha, né, a gente já sabe que ele é bom. Agora, para uma estria, que se ela tiver branca, eu preciso regredir ela. Se ela tiver vermelha, ok, pode sim ter uma melhora. Mas se ela tiver branca, eu não acredito nessa melhora. Eu, Nayana. Eu sei. Talvez algumas pessoas consigam ver por conta da pele. Ela tá ali fazendo umas. Se a gente passa esfoliante do banho, já melhora, e o hidratante já melhora o aspecto, imagina um peeling de cristal em cima de uma cicatriz. Cicatriz, por exemplo, cicatriz de cesárea. Você esfoliando, você está diminuindo às vezes, não sei se tira queloide, né? Não sei se alguém até tiver um exemplo para poder falar que testou em si, né? Pode falar depois. Esfoliando e passando hidratante noturno extremoliente, você está de alguma maneira. Nós não podemos passar todos os dias o peeling no rosto, porque senão vai machucar, vai ficar muito fino. Numa cicatriz, se a gente quer machucar para se regenerar, o peeling é o único recurso que nós teríamos. Você acha que ele pode ajudar ou não? Aí tem que avaliar. Eu acho que nesse caso tem que avaliar vários aspectos. Então eu acredito que fica muito complicado para nós que
não tem, às Falar de vezes, algo uma que não faz. A Mary Kay não vende isso. Aí a gente... Exatamente, porque assim, queloide tem vários tipos de queloide. Você tem formação para ver se aquele queloide pode ser estimulado ou não? Uhum. Porque tem queloide que se eu estimular, eu vou piorar o tipo do queloide. Uhum. Tá? Então tem certas coisas, gente, que é para dermatologista avaliar, tá? Então a gente tem que saber disso. Então tem queloides que se eu estimular, o queloide, o que que ele é? Ele deu no processo de regeneração da pele, eu tive uma superativação dessa camada epidérmica, então formou uma camada epidérmica enorme. Se ele tiver nesse processo ainda que ele tem vários graus e eu começar a fazer o peeling, eu vou estimular ele mais ainda. Então, eu tenho olho clínico? Eu não tenho, porque quem tem esse olho para avaliar o grau do queloide é o médico, não sou eu. Uhum. Tá? Então, por isso que a Mary Kay nem tem tratamento para isso, porque isso realmente precisa ser avaliado e não cabe a nós avaliar isso. A gente pode piorar uma situação. Uhum. Muito bem, obrigada. Só falando aqui, Andréia Santos, quem está com áudio aqui para tirar o áudio. Bom, mais uma pergunta aqui. Ó. O corretor é correto indicar a extremoliente e a loção firmadora para gestantes? E a Sim. contraindicação por conta da... Não, Né? não Então, tem. isso é algum... Todo mundo, a gente sempre fala, fale com o seu médico, mas há alguma contraindicação falando o que está acontecendo com a barriga No da... firmador, travou o da Cíntia. Oi? O meu tá travado? Travou um pouquinho, pode falar Tá. agora. O firmador com o extremoliente, não, tá? O de celulite, sim, por conta do ácido glicólico. Uhum. Eu posso vender, então, já direto ou eu preciso ainda falar assim, fale com o seu médico? O firmador pode vender direto. O de celulite precisa do aval do médico por conta do ácido glicólico. Mas o firmador não tem nenhum O que o ácido componente. glicólico pode fazer numa gestante? É que não é que Vai ser ele não concentração pequena, né? Mas o que ele pode fazer de Não mal? é, não é que ele pode fazer nada, é que assim não tem nenhum estudo randomizado, porque assim, todo dermocosmético ele não foi feito, lembra naquela primeira aula? Aqui, ó, a gente tem os vasos sanguíneos, tá? Então, todo dermocosmético ele não foi feito para ser absorvido nos vasos sanguíneos de uma pessoa normal. Então, vai chegar meu ácido glicólico aqui, ele não vai ser absorvido, né? Ele só vai ser permeado para agir nos meus fibroblastos e melhorar as minhas fibras de colágeno e elastina. Só que uma gestante, a gente sabe que gestante muda tudo no corpo. Então, não tem nenhum estudo randomizado que fale que não vai absorver nada. E Então, como não por vai fazer conta teste em grávidas para ver se dá certo ou não, porque é um risco. Isso, não foi feito nenhum estudo com elas para falar assim, olha, realmente, por mais que tenham alterações hormonais, elas não absorvem, né, na corrente sanguínea o ácido salicílico, o ácido glicólico. Provavelmente, eles têm 90% de certeza que não é absorvido, mas não existe um estudo que comprove isso cientificamente. Então, vai muito da postura do obstetra. Então, assim, tem obstetras que falam assim, ai, gente, isso não dá nada. Tem obstetras que são mais assim, melhor não mexer, porque grávida muda tudo. Então, assim, você não sabe quem que é o obstetra da sua cliente. Porque se o obstetra falar, eu não acredito que a sua consultora te vendeu isso, o obstetra vai te queimar, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Veja com o seu obstetra. Porque, assim, eu acredito, Nayana, que não é absorvido, entendeu? Só que não se sabe, não tem nenhum estudo que comprove que não é. Eles não fizeram esse teste. Então, por isso que para gestante, pintura de cabelo, tudo essas coisas, não é feito. Porque não se sabe se acontece alguma coisa ruim ou não. Tá? Tenho estrias muito grandes, largas também. Você falou sobre as brancas, vermelhas e as pretas. Tem algum tratamento? E depois, eu não lembro se você falou sobre a diferença do tônico, água micelar. A diferença que muitas pessoas falam, eu uso água micelar, né? Então, se você chegou a falar sobre isso. Vou falar então. A água micelar, ela é como se fosse. Eu brinco com as minhas clientes que ela é como se fosse um demaquilante de quinta categoria. Brincadeira. Aí eu falo que é brincadeira, né?
A água micelar é assim, ela tem micelas, que é como se fossem uns bichinhos que se unem à sujeira da minha pele e removem essa sujeira. Então, ela não tem um pH específico, ela não tem nada específico. Então, se eu quero usar uma água micelar para remover a minha maquiagem, ok. Só que eu não posso esquecer do quê? De depois da água micelar, usar um sabonete para lavar a minha pele com um pH específico, tá? Água micelar não é sabonete. Por mais que falem, água micelar é 4 em 1, água micelar limpa, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Não. Por mais que eles coloquem vitaminas na água micelar não lava a pele. A água micelar só remove a sujeira, a maquiagem da pele. Ela não lava, tá? Ela não remove as impurezas, nem nada da pele. Tônico vocês já aprenderam. Ele vem para equilibrar o pH da pele. Então, tem gente que confunde água micelar com tônico, né? Água micelar é uma coisa, tônico é outra coisa, e gel e espuma de lavar o rosto é outra coisa. E aí a gente ainda tem outra coisa hoje no mercado, que é uma coisa muito legal, que infelizmente nós não temos ainda, que é a água termal. O que é água termal? Minerais que a gente coloca na pele. Então, aquele sprayzinho que a gente coloca, normalmente atleta precisa muito de água termal, porque só a reposição hídrica não é suficiente para repor a água da derme, né? Então, aquele sprayzinho de água termal, aqueles minerais, ajudam muito a hidratar a derme da pele, né? Então, a água termal serve para isso. Então, tem gente que chega na farmácia lá, né, nas nossas concorrentes, e tem lá água micelar, tem o tônico e tem água termal. Eles ficam, qual será que eu levo? Pode levar os três, porque um é para uma coisa, outro é para outra coisa e o outro é para outra coisa, entendeu? Da nossa linha, o que nós temos é o tônico, né? Nós não trabalhamos com água micelar porque a gente não tem a necessidade, que o nosso 4 em 1 já tira a maquiagem da pele do nosso rosto. E a gente tem um demaquilante que é específico para a região da área dos olhos. A água micelar é como se fosse um demaquilante, mas para o rosto todo, né? Só que ele não remove a maquiagem do olho como o nosso demaquilante, né? Podem usar aí algumas águas micelares para vocês verem, não tem a mesma capacidade que o nosso tem, né? Então eu não gosto muito, e aí eu ainda brinco, né? Porque eu sou cheia de tira-sarro, falo assim. Sempre quando eu vejo alguma amiga com uma água micelar, eu falo, nossa, isso faz cair até minha sobrancelha, se duvidar. Né? Porque eu falo que dá alergia, e eu falo isso tão brincando, que elas começam, acho que fica tão no psicológico, que elas me mandam mensagem, ela fala, né, esse negócio começou a me dar alergia. Eu falo, não é que a pele, ela começa a acostumar com coisa boa, né? Às vezes, igual, você às vezes só come uma coisa ruim, né? E de repente você começa a comer uma coisa boa. A hora que você vai comer um negócio ruim de novo, não te dá uma dor de barriga? Aquele negócio ruim antes não te dava dor de barriga. Mas depois que você tirou ele da tua alimentação e você passou a comer uma coisa de qualidade, toda vez que você vai comer ele te dá uma dor de barriga, um mal-estar. Isso acontece com a nossa pele também, gente. Isso é verdade. Agora eu não estou zoando, eu estou falando sério. Então, assim, a sua amiga está usando aquela coisa da marca XYZ, né? E a pele dela acha que aquilo tá bom. A hora que ela conhece a nossa marca e ela usa uns dias, você deixa lá aquela sacolinha 24 horas que vira 72 horas, às vezes você esquece de buscar e ela esquece de devolver. E aí ela, né, pegou só um kit lá porque ela quer economizar e ela volta a usar os produtos dela. Ela vê que não é a mesma coisa. Ela fala, né, eu peguei só o do olho porque eu tô sendo pão dura, mas eu acho que eu preciso pegar o outro negócio também. Porque o que eu faço? Agora a gente tem que aproveitar muito que por conta dessa fase que nós estamos, a Mary Kay, eu acho que ela colocou as amostras tá muito barata as nossas amostras, né? Tá por R$ 9,90, era R$19,90. Então tá no Pink Sale por R$ 9,90, o que eu achei ótimo, porque assim, a Mary Kay, ela tem uma política de não envasamento de produto, né? Que ela é contra a gente pegar potinhos e envasar produtos. Eu, por ser da área da saúde, também sou contra essa política, porque a gente às vezes tem uma contaminação de produto aí, ainda mais nessa época.
Mas ok, cada um, né, se vira nos 30. Só que as nossas amostras muitas vezes eram meio carinhas, né? E agora ela colocou isso. Eu só acho que ela tem que voltar a fazer a amostra do microderma. Então, assim, nem sempre eu dou amostra de tudo, porque às vezes eu tenho uma cliente que ela leva o diurno, noturno da área dos olhos, daí da Repair, mas ela fala assim, eu já acostumei com aquele Effaclar. Eu falo, ai, não, que bom que você já adaptou, né? Já adaptei, então eu não vou levar esse gel de lavar o rosto. Eu falo, então leva a amostrinha. Aí depois tá, né? Aí no final, eu falo assim, olha, eu coloquei uma amostrinha, deixa no banho para você usar uns dias para você ver. Você vai ver que, ó, é gostoso o nosso, hein? Pois é batata. A pessoa fala, Nayane, não é que é melhor que o meu? Eu falo, eu sei, mas é assim, se eu falo, eu sou suspeita, entendeu? Então eu deixo você mesmo dizer para mim, né? Porque eu sei que é melhor, né? Então ela mesma fala para mim. E depois ela não vive sempre. Do jeito que ela estava fiel ao Effaclar, ela vai ficar fiel ao meu 4 em 1, entendeu? Tanto que eu falo assim, não tenham medo da concorrência, porque o nosso é melhor. A gente tem que ter essa consciência de que sim, o meu é melhor. Então, calma, experimenta, você vai ver. Aí ela usa o outro, ela fala, coça. Eu coça mesmo. Muito bem, Nai. Mais duas perguntas para finalizar, já acabou aqui. A Bruna pergunta se tem problema usar o 4 em 1 na área dos olhos. Tem. Não Tem? pode. Tem. A gente tem que evitar passar o 4 em 1 aqui, tá? É mais o demaquilante e a aguinha mesmo. Por quê? Porque o 4 em 1 ele remove principalmente o misto oleosa. Ele remove a parte lipídica, a proteção lipídica, que é uma coisa que na área dos olhos nós não queremos remover. Então, com o demaquilante, só de você passar com água, ele já tira o silicone, né? Porque ele não tem óleo, ele tem silicone. Então, só de você lavar com água já é suficiente, tá? Ou aquele restinho de espuminha, mas nunca o gelzinho direto aqui, tá bom? Eu posso fazer isso e passar o tônico Termoize nessa região? Pode, né? Pode. Tá. Agora o Clear Proof jamais, tá? Pelo amor de Deus. E nem o botânico aqui também não? Melhor não, porque o Botânicos tem a Mamelis. Tá. E uma outra pergunta que eu achei legal, quer ver? Peraí. Podemos dizer para as clientes que nossos tanques de água para a produção dos produtos são como se fosse uma água termal? Não. Não. Não, porque a água termal, ela é enriquecida com outros minerais, tá? Então é diferente. Então aquela água termal que a gente passa no rosto, ela é enriquecida com minérios. Os nossos tanques, eles são feitos para nossa água não oxidar, são coisas totalmente diferentes, tá? O A Peli não Pode falar. A não oxidação é uma coisa muito boa, mas o mineral, o enriquecimento com a água termal, né? O enriquecimento disso é outra coisa. O Pili Repair pode passar na área dos olhos? Não. Tá. Deixa eu explicar rapidinho essa parte da área dos olhos no peeling repair. Não é na área do olho específico, é na bolsinha. Eu tenho muito pé de galinha e meu pé de galinha ele passa a área da área dos olhos, ele desce um pouquinho para baixo do ossinho. Nessa região posso passar? Essa aqui você fala? Isso. Aqui pode, o que não pode é aqui, ó. Tá, eu posso chegar até que limite desse, em cima do ossinho posso. Passou do ossinho já não posso mais? Em cima do ossinho, você tem que sentir o seu ossinho. Tá. Beleza, obrigada. Tá. Sabonete. Alguém falou para falar do extra emoliente, por favor. Ela já falou do extra emoliente. Por que ele cicatriza? Ele também é bom para cicatrização. Ele é um Por remédio. conta do Isso, é por conta do poder de hidratação dele. Ele tem um poder de hidratação maravilhoso, né? Principalmente por conta do petrolato e da vitamina E. Então, assim, por isso que eu gosto de passar ele na região dos olhos e na região da boca antes de dormir, tá? Quando a gente igual a máscara de hidrogel que nós temos, que também tem um poder de hidratação muito boa, a máscara de hidrogel ela é muito usada para feridas, né, de queimadura.
Então, tudo que você melhora muito o processo de recuperação de pele, precisa ter um processo de hidratação muito forte. E é o que acaba acontecendo com o nosso extremoliente. Então, assim, eu dei com bolha, ou eu assei um pouco meu braço por atrito e tudo mais, eu acabo o quê? Eu acabo perdendo aquela derme aquela água da minha derme. Então, o fato de eu colocar o extremoliente, eu consigo fazer com que essa água pare de perder, pare de sair dali. Então, ele repõe a hidratação muito rápido e faz com que isso não aconteça, que é o que acontece muito assim, Ui, que susto! Que gestante precisa usar muito, tá bom? Então, duas coisas. Estão falando sobre as pintas vermelhas, a pintinha vermelha, o que pode ser na pele. A da estria preta, por favor, né? Realmente, se tem condições, não tem, é só como esteticista, um médico. O extremoliente, se pode ser usado em frieiras, né? Enfim. E se você gostou da máscara hidrogel das PETs, né? Sua opinião sobre ela. E olheira muito escura, como amenizar, eu acho que você já vai falar nessa hora. É só isso, acabou. Então, se você gostou da máscara de hidrogel, e é isso. E tem uma cliente grávida com espinhas gigantes. Como pode ajudá-la? Normalmente é grávida de menina? Sério que tem isso? Tem. Eu não sei. É grávida de menina? Não acredito que tem isso ainda. Acho que ela vai responder. Mas pode ir falando. Em relação à estria preta, A pergunta foi eu que fiz. A cliente é novinha, ela não tinha espinha e surgiu, mas, gente, é muita coisa. E ela é grávida de ela ficou... Não dá para saber, não sei se é menino ou menino. Eu respondi aí, mas acho que não tá chegando para vocês. Ela tá com muita espinha. Dá até dó. E ela tá desesperada, ela quer fazer alguma coisa que funcione. Então, aí ela vai precisar conversar com o obstetra dela, se ele autoriza a ela fazer o uso de sabonete com ácido salicílico, tá? Ela precisa da autorização dele. Por quê? Seria Porque assim, daí? a linha Clear Proof, tá? Por quê? Sim. Porque ele precisa dar essa autorização. Tem alguns obstetras que são muito céticos que vão falar para ela, agora não é hora de você se preocupar com isso. Alguns vão ver que às vezes a baixa autoestima dela vai interferir na gestação, né? Porque pele interfere muito na baixa autoestima da mãe. Então ele vai liberar para que isso não interfira em depressão, nem nada em relação a isso, tá? Então é sempre bom ela conversar com a obstetra dela. Por que a gente sempre pergunta de menina e de menino? Porque tem a parte hormonal, tá? Então assim, quando uma mãe, a gente tem normalmente progesterona e estrogênio. Chega numa fase da gestação que, se é menina, eu vou estar produzindo mais progesterona que o normal. Então, isso acaba dando muita espinha, né? As mães grávidas de mulheres, elas não ficam tão bonitas. As mães grávidas de menino, elas ficam com o cabelo lindo, com a pele linda. Por quê? Porque elas ficam com mais testosterona. Eu falo que assim, eu fiquei com uma bunda maravilhosa na gestação. Então, tudo isso interfere. Os veterinários, eles brincam, né? Que até a égua, quando ela tá grávida de um potro, né? Tem essa diferença por conta dos hormônios, gente. Os hormônios femininos, eles vieram para acabar mesmo, tá? Então, tem essa diferença. Em relação à estria, eu acredito que quando a pessoa está falando da estria preta, a estria preta, ela deve ser aquela bem marronzinha. Então, precisaria de uma avaliação, né? Porque às vezes o marrom pode ser o que ela ainda esteja bem inflamado ou esteja por algum outro processo. Então, fica difícil avaliar assim só de conversar. Normalmente, estria precisa de uma avaliação por uma dermato, ver em que processo tá, o que poderia ser feito, tá bom? Que é um processo
de pele bem profundo, a estria. Em termos da máscara de hidrogel, não sei se vocês já viram, eu já fiz uma postagem até no IGTV falando sobre as pets de hidrogel, que eu particularmente gostei muito. Igual hoje eu tô sem nada de maquiagem, né? Eu tenho bastante olheira. Olheira é uma coisa muito genética, né? Que tem a ver com a microcirculação e tudo mais. A PET de hidrogel ela vai ter 2 grandes benefícios. Um deles é mexer na microcirculação para estimular, né, todo esse rostinho que fica parado. Então a gente consegue sentir aquele house, fica tipo um gelo esquenta, uma sensação cool, né, que eles falam, que fica gelando, esquentando e vai mexer com toda essa microcirculação, melhorando aquele olhar cansado, né? Que a gente muitas vezes acorda com aquele olhar de zumbizinho. E o outro, o fato dela ser hidrogel, ela consegue ter aquela recuperação da hidratação da derme que a gente tanto vem falando nesses dias. Se eu consigo recuperar essa minha hidratação da derme, eu consigo melhorar muito o metabolismo celular, melhorar as minhas fibras de colágeno e elastina e melhorar também o meu ácido hialurônico. Então, ele que funciona como um imã de água, eu mexo com essa estrutura, tá bom? Quem amamenta pode usar microdermoabrasão? Pode sim, não tem problema nenhum. Qual que era a outra pergunta? Pintinha vermelha. Qual pintinha vermelha? Que tipo de pintinha vermelha? E da estria preta, né? Tem a branca, a vermelha e quando tá na preta, o que aconteceu? Né? Então, isso que eu tô querendo saber, que estria preta que é essa, né? Eu nunca vi uma estria preta. Pode ser da tonalidade da pele da pessoa, que pode, igual a gravidez, tem aquele risco na barriga, né? Aham. Gestante pode usar máscara de hidrogel? Pode, porque é cosmético, né? Não, pode. Não, pode, é derma, mas pode, não tem ácido. Posso usar. Posso usar a loção formadora na papada do pescoço? Sim, né? Quem amamenta pode usar microdermoabrasão? Pode. O ideal na papada do pescoço não é a loção firmadora corporal, é o serum lifting, tá? Depois. Então, esse pintinha vermelha também falar com o dermato. Então, se tem algum pintinha... alguém perguntou lá no começo, folículos que tem no bumbum, que é escuro, se pode passar o sérum corretor. Então, aí precisa realmente saber o que é que tem ali, entendeu? O que tá gerando isso? Tem muita gente que tem furúnculo, alguma coisa, que precisa resolver a causa, né? Não ficar só tratando o problema que tem. Então, às vezes tem algum alimento que a pessoa coma que fica gerando aquilo. Tem muita gente que tem bolinha aqui no braço e a pessoa fica só esfoliando. E às vezes é algum alimento que ela come que interfere com o sangue dela e cria um monte de bolinha no braço, tá? E água quente também informa isso, não é? Muito quente. É mais alguma coisa no sangue. Bom, terminou a última pergunta aqui. Pode utilizar, grávida pode usar o Meeting Bliss. Pode, nas pernas, é uma delícia para gestante. E pronto. Bom, meninas, eu vou estar finalizando aqui agora. Mais uma vez, para todo mundo que está aqui. Nayana, eu gostaria que você... o Instagram é @Nayana, igual tá aqui, né? Nayana Cagiano, com 2G. Então, né, como forma de gratidão, sei que já agradeceram muito, falaram, sentiram, estão enviando muitas vibrações, mas vão lá nas redes sociais dela, né? A gente vai entrar agora na aula de marketing digital e uma forma de ajudar, né? Assim como ela tem apoiado tanta gente com as dicas, né? Porque a gente engaja nas nossas redes sociais, vamos engajar na rede dela. Então, vão lá, curte a última foto dela, se você for postar alguma coisa, escrevam para que os amigos, familiares, né? Porque às vezes em casa de ferreiro, espeta de pau, com tanto conhecimento, às vezes as primas, vizinhas, né? Pessoas que poderiam estar tendo essa aula particular com ela, não está tendo, mas vão ter agora, porque ela vai fazer muitas aulas VIPs com a família inteira, em Curitiba e em Minas Gerais, né? De casa. Isso aí. Então, comentam, escrevam sua gratidão, a diferença que fez, para que as pessoas ao redor dela validem ainda mais ela, assim como nós estamos validando esse momento tão importante que transformou nossa visão, nos trouxe segurança, ocupou nossa mente nesse momento, né, desafiador. Então, em vez de estarmos, né, nos celulares vendo notícias ruins, estamos aqui trazendo informação,
nos sentindo ainda mais poderosa quando usamos os nossos produtos, né? Sabemos como faz para nós, falando isso para nossas clientes. Então, vamos lá, Nayana Cagiano, tem o Facebook, tem o Instagram, e eu tenho certeza que tudo que você pôde, Nayana, né, em nome de todo mundo, contribuir esses 5 dias seus, né? Você que também é mãe, dona de casa, esposa, você se doou, né? Então, eu sou muito grata que Deus te atribua em dobro, em triplo, né? Com esse crescimento que esse mês você vai atingir seus objetivos, né? Sabe que estou do seu lado. E é isso. Então, deu por finalizado. Alguém quer falar aqui? Pode falar. Raquel, pode falar, Raquel. Pode. Eu quero te falar uma coisa. Muito obrigada. E eu descobri algo de Deus, que Deus dá para cada um, cada dom. E quando a gente potencializa o dom que Deus dá, nós possamos nos tornar pessoas maravilhosas e chegar aonde nós desejamos. E eu digo emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos da nossa vida. Então, Deus te deu o dom da comunicação, do amor e do conhecimento nessa área específica. Então, aproveite cada vez mais esse dom e você vai chegar aonde você quiser, porque para você é muito simples falar. E as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescentam dores. Pode ir, potencialize cada vez mais esse dom. Você vai ver onde você vai chegar. Essa palavra que eu quero deixar para você. Muito obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigada, amor. Né? Todo mundo vai ter a oportunidade de escrever lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram dela. Bom, Grazi, pode